Que alegria, irmãos e irmãs, estarmos aqui juntos para compartilhar agora a palavra do nosso Deus. Lembrando que nós estamos naquela série de características, as marcas de um discípulo de Jesus Cristo. Temos falado isso desde o último domingo do mês de junho. E hoje nós vamos estudar, vamos construir esse sermão sobre a importância de um discípulo de Cristo estudar a Bíblia. A importância do discípulo estudar a palavra do Senhor. A importância do cristão utilizar as sagradas escrituras, as sagradas letras, como regra de fé e prática. Porque na teoria nós sabemos muito bem disso, não é? Na teoria todos sabemos que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Mas será que nós temos estudado, lido a palavra de Deus na sua intensidade? Será que temos colocado em prática os princípios que conhecemos e estudamos e vimos conhecendo desde a nossa infância? Então eu quero convidar você agora a mergulhar comigo na importância de se estudar a Bíblia na vida de um discípulo, abrindo a palavra de Deus em João 5, versos 39 e 40. João 5, versos 39 e 40, nós vamos ler 3 textos distintos, mas que falam sobre a palavra de Deus. João 5, 39 e 40 diz: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Na tua Bíblia, talvez na tua versão, está escrito assim: vós examinais as Escrituras, porque julgais, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Eu quero fazer um parênteses aqui da importância da palavra de Deus. A primeira Bíblia que eu ganhei, quem me deu a Bíblia colocou esse versículo. Isso faz uns 35 anos. Aumentando o parênteses aqui, eu acabei não falando com vocês, mas essa pessoa que me deu essa Bíblia, meu pai na fé, ali na Academia Militar do Barro Branco, ele me deu essa palavra e foi me ensinando os caminhos de Deus por meio do ensino da palavra do Senhor. E ele então colocou esse versículo, João 5,39: examinais, vós têm examinado, vocês têm estudado minuciosamente a palavra de Deus, porque julgais ter nela a vida eterna. Vocês sabem que nela está escrito o caminho para a vida eterna, e são elas que falam de mim, apontam para mim. Mas vocês se recusaram a vir a mim. O Senhor estava dizendo para aqueles religiosos daquela época, para os fariseus, que eles conheciam a palavra, mas falharam em aplicar a palavra para as suas próprias vidas. Eles conheciam os ensinamentos das Escrituras, eram rigorosos na leitura das Escrituras, mas eles não enxergaram o Messias, não reconheceram em Jesus o Messias prometido a que as Escrituras se requeriam. Eles conheciam muito bem as regras, mas perderam a experiência do convívio com o Salvador das suas vidas. Recusaram-se, portanto, a deixar que o Filho de Deus mudasse a história da vida deles. Agora abram lá em Mateus 12, 24. Mateus 12, 24.
Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro de vocês, ele disse agora para os saduceus, um outro segmento religioso da época de Jesus, que também eram rigorosos no estudo da palavra. Só que os fariseus criam algumas coisas, os saduceus criam diferente. E ele vem e fala: olha, o problema de vocês, que era um contexto sobre a vida eterna, a vida nos céus, se os homens ficariam casados com as mulheres ou não, mas é um contexto todo específico ali. E ele falou assim: olha, vocês estão errando no conhecimento da palavra de Deus e do poder de Deus. E ele complementa ali que nos céus os homens e mulheres serão como os anjos, não iguais aos anjos, mas como os anjos. Então ele quis dizer que os homens seriam assexuados, né? Não teriam mais a necessidade de conjunção carnal nos céus. Então ele falou: vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu estou certo, irmãos e irmãs, que nessa vida nós acertamos mais do que erramos, não é? Acertamos mais do que erramos. Mas o quanto desses erros poderiam ter sido evitados? Conseguimos mensurar isso? Quanto desses erros poderiam ter sido evitados? Não é? Não conseguimos mensurar. Mas ficando assim, livres das consequências ruins advindas desses erros. Mas se antes, não é? Que nós tivéssemos conhecido antes, por exemplo, eu me converti há 35 anos mais ou menos, mas antes disso eu cometi muitos erros sem conhecer a palavra de Deus. E quantos desses erros poderiam ter sido evitados se eu tivesse já conhecido as Sagradas Escrituras? Agora abram em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. A partir do versículo 14. Eu quero dar as boas-vindas para os pais do Iago, é isso? Sejam bem-vindos, viu, queridos? Estou vendo aqui, imaginei que você... A mãe já veio aqui, né? Já. O pai também? Mas faz um tempinho, né? Ah. Oi? Ah, tá bom. Tá bom. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Então, 1 Timóteo 3, 14 diz assim: vocês, porém, devem permanecer fiel, ou melhor, você, pastor Paulo, falando a Timóteo, ao seu filho na fé. Olha, Timóteo, você deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu desde a infância. Lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, gente, não é parte dela, toda ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa as Escrituras para preparar e capacitar o seu povo para toda a obra. Paulo está admoestando, encorajando o seu filhinho na fé, Timóteo, a se manter fiel nas Escrituras. É segundo Timóteo? Pegadinha. Então nós já estamos aplicando o conhecimento de Deus aqui nessa noite, certo, Tiago? Eu acho que a situação anterior também está errada. Mateus 12? A gente só perdoa porque é dia dos pais. Era Marcos que eu falei. Mateus. Olha que eu fiz esse mesmo erro em casa e voltei a fazer aqui. Eu percebi em casa e não corrigi aqui. Mas Mateus 23 também está lá. Tá?
E Mateus 23 está nessa mesma passagem lá. Vamos dar uma arredondada, né? É 2 Timóteo. Gente, está 2 Timóteo aqui mesmo, viu? Aqui eu... Faltou a lupa, né? Eu não vou falar aquilo que você falou, não, viu? No jogo de tênis, viu? Ah, ainda tá ficando vermelho, né? Eu falei que eu ia falar. Gente, eu não vou nem quebrar. Não vou quebrar o ritmo aqui da sua. Não vou quebrar, senão já vou dar uma penitência pro Tiago, né? Amém? Querem ler de novo? Agora, aberto no lugar certo, vamos resgatar isso. Vamos lá, acompanha lá então. 2 Timóteo 3,14. Vocês, porém, devem permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo. Irmãos, a palavra é inspirada por Deus. A palavra foi escrita por homens, mas o seu autor é o Espírito Santo de Deus. Os homens só foram usados pelo Espírito Santo. O propósito dessa palavra é fazer você e eu crescermos nas obras, nas boas realizações. Elas são importantes, como deve estar aí na sua versão, para corrigir, ensinar, instruir, a fim de nos habilitar a termos escolhas adequadas. Você quer ter escolhas, tomar decisões acertadas? Vá à palavra de Deus antes de decidir, antes de tomar. Vá ver o que Deus está inspirando, o que Deus vai te levar a tomar a decisão correta. Dê tempo para que Ele te fale, Ele te convença da decisão também. Sofremos de um probleminha muito grave que se chama imediatismo. Imediatismo, não esperamos ouvir de Deus. Até vamos às Escrituras, mas não temos paciência para deixar Deus falar. E já tomamos a decisão, e muitas vezes não é mais acertada. E aí sofremos com as consequências. Então, irmãos e irmãs, esse sermão eu quero embasar em 3 passagens. Essas 3 passagens têm como seguintes objetivos. Por favor, Tiago, vai colocando para nós aí. Primeiro objetivo, então, é por que examinar? Por que examinar? Por que eu preciso? Deus. Por que eu preciso examinar as Escrituras Sagradas? Por quê? Eu quero te mostrar, irmãos, os propósitos certos para conhecer a palavra de Deus, as Sagradas Letras e o poder de Deus também. Por quê? Eu, como discípulo, eu preciso, e eu vou gastar mais tempo até nessa exposição, nesse item 1. Segundo, por que nós temos negligenciado, ou seja, por que nós temos deixado de fazer uma coisa que nós deveríamos fazer se somos cristãos? Se somos cristãos, deveríamos conhecer o que Cristo diz, o que Cristo fala, e é o que está escrito na palavra de Deus. Por que nós temos negligenciado isso? E o terceiro, eu quero criar em você motivações para você voltar a estudar a palavra de Deus. Se é que um dia você já estudou e hoje você está mais relaxado. E se você nunca estudou, que você comece então a partir dessa noite. Que você permita ser convencido pelo Espírito de Deus, pelas palavras de Deus, pela palavra de Deus, a voltar o seu tempo, a dar seu tempo para o aprendizado da palavra de Deus. Irmão, irmã,
se você se conscientizar e se dispuser a estudar as Escrituras e praticar o que ela diz, as boas ações vão seguir a sua vida, as boas realizações, as coisas boas vão seguir a sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela ressignifica o homem, ela redefine os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu caráter. Psicólogos são bons, irmãos, mas a maior fonte de psicologia, o pai da psicologia se chama Jesus Cristo. E as terapias para curar a alma, para fazer com que o homem seja habilitado para ser bom pai, a mulher ser boa mãe, ser bom esposo, ser boa esposa, ser bom filho, está aqui, está tudo escrito. Como alguém já disse, é um manual, foi o detetive que disse, né? É um manual de instruções que Deus nos deixou. Então, queridos, eu quero compartilhar com você esse momento em qual eu quero te fazer com que você entenda que quando Paulo fala de examinar as Escrituras, esta é a parte inteligente minha e sua. E isso não tem algo espiritual, mas é inteligente porque é intencional, é questão de decisão. É questão de você voltar para, como ele diz aqui, examinar. E examinar nós podemos traduzir como avaliar, considerar, buscar compreender o texto bíblico. Enfim, é a disposição, é a minha decisão a partir dessa noite de dizer para mim mesmo, eu vou começar a estudar a palavra de Deus. E eu quero levar você a essa descoberta. Talvez a mais importante da vida espiritual é que a gente comece uma compreensão de como agir como um cristão. Como agir como um cristão. E começa com o primeiro passo de que as Escrituras procedem de Deus. O entendimento de que essa Escritura que eu estou falando para vocês procede de Deus. Não procede do homem. O homem escreveu, mas quem ditou foi o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. E que ela precisa ser ensinada. E se ela é ensinada, ela é também aprendida. E se ela é aprendida é porque alguém ensinou. E como Paulo fala para Timóteo, olha, lembra da palavra que lhe foi ensinada desde a infância. Ele estava se referindo à avó Lloyd e à mãe Eunice de Timóteo. A importância dos pais, o pai de Timóteo era grego, mas a mãe era judia, e a avó também, e ensinaram as Sagradas Escrituras. Ou seja, o ambiente familiar, a importância do ambiente familiar para o ensino das Escrituras Sagradas, desde cedo. Paulo está falando, Timóteo, lembra que você aprendeu, seja fiel a isso. E falando sobre isso, eu quero dizer para você, eu quero te perguntar, você já agradeceu aos teus professores da escola bíblica dominical, aqueles que te ensinaram as Sagradas Escrituras, há muitos anos atrás, talvez? Você já agradeceu aos professores de hoje que têm ensinado os seus filhos? Você já fez essa homenagem aos professores dos seus filhos? Agradeça a esses professores que têm compartilhado, que têm te ajudado nessa caminhada, nessa jornada de ensino das Sagradas Escrituras para os seus filhos. A igreja, irmãos, a igreja como um ambiente coletivo e individual, como eu, você é uma igreja de Jesus, né? Nós temos esse papel de ser esse local de formação espiritual uns aos outros e das pessoas que vão se chegando, né? É um local de preparação, de esclarecimento da mentalidade cristã, de impulsionamento, de encorajamento de uns aos outros, de que você vá para o seu lar e comece a realizar aquilo que nós falamos aqui. Porque ninguém vive de ensino da palavra de Deus só sendo domingueiro, só vindo dominicalmente à igreja. Não dá para estudar a palavra de Deus. Aqui não é, o culto não é local de estudo da palavra de Deus.
É o local que o Espírito Santo vai te impulsionar, né? Vai te despertar para que você comece a fazer alguma coisa durante a semana. Você mude algum comportamento na sua vida durante a semana. E nós temos visto isso, e hoje cedo, quando eu estava lendo isso, eu me emocionei, eu chorei, porque eu tenho visto isso nessa igreja, sabe? Eu tenho visto pessoas, como eu falo, né, no grupo em movimento, a igreja em movimento. E eu tenho visto a transformação dessa igreja. E muitos de vocês, e aqueles que ainda não estão, virão, com o tempo, virão também a ser esse local, né, de formação, de discipulado, como nós temos visto pessoas abrindo seus lares, mais de uma vez por semana, para que outros possam também crescer no conhecimento, possam ser discipulados pela palavra, pela prática de vida, pela experiência de vida, sendo transmitida de palavra e experiência de vida, e casando palavra e aplicação prática. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, quando vocês estão ensinando, quando vocês estão visitando outros lares, quando estão tomando um cafezinho com alguém. Isso é bênção, isso é mover do Espírito Santo. Isso não é social, porque social seria só ficar aqui na igreja, só curtir igreja. Mas igreja, o que eu entendo, é lá fora. Igreja de Jesus é a igreja que vive lá fora, que vive para fora das quatro paredes. E vocês têm feito isso, muitos de vocês têm feito isso. E eu espero que aqueles que estão sendo discipulados possam, num curto espaço de tempo, ou no tempo do Espírito Santo, possam estar prontos para discipular outros, para fortalecer outros na fé. Para que crianças que estão sendo ministradas ali agora possam ministrar aos seus coleguinhas de escola. Amém? Amém. A igreja é esse local de apresentar o desafio para você, irmão. Descubra esses propósitos, né? Os propósitos de orar, de perdoar, de crescer na fé. Isso que a gente tem falando, as marcas dos discípulos. E comece a explorar tudo isso por vocês mesmos. Cada um no seu lar, na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, onde for mais adequado. Quanto será da palavra que eu conheço? É a pergunta que eu lanço para vocês. Quanto será que eu conheço dessa palavra? Dependendo da situação que eu vivo, será que eu conheço os textos bíblicos certos para que eu possa ir lá e ter suporte emocional, suporte espiritual para encarar aquele momento? Quanto que eu conheço? Essa semana estou discipulando o Pedro em casa e nós estamos na revista. Aliás, nós temos revista de discipulado aqui, tá? Para dar para você discipular outras pessoas. Nós temos pessoas disponíveis para discipular, se você quer ser discipulado, tá bem? E lá estava falando sobre lição 8, vencer o medo. Quem não vive com medo hoje em dia? Quem não tem uma sensação de medo? E nós falamos isso, né? Alguns domingos atrás. E lá estava falando a origem do medo, como vencer o medo, como Deus trata em nós situações de vencer o medo. E foram várias passagens bíblicas ali, eu acompanhando com o Pedro. Há muito remédio, há muita cura, há muito ensinamento, há muita proteção na palavra de Deus, irmãos. E nós ficamos pagando, né, amigos pagos para buscar tratamento para a alma, enquanto nós nem ao menos vamos no pai da psicologia, que é o Senhor Jesus, como eu disse. Não experimentamos o poder que há na palavra de Deus, o poder curativo, terapêutico que há nas Sagradas Escrituras. E já vamos dispor de recursos que poderiam ser utilizados na obra de diaconal da igreja, na obra de distribuição de alimentos aos mais carentes.
Irmãos, se formos sinceros nessas perguntas que eu fiz, nós vamos descobrir que conhecemos muito pouco. Conhecemos muito pouco. E é de liderança até os neófitos, até os neófitos novos na fé. Conhecemos muito pouco da palavra de Deus. Vamos perceber que a Bíblia precisa não só ser conhecida, mas também entendida e depois colocada em prática. Conhecer, entender e colocar em prática a palavra de Deus. A palavra, irmãos, tem um propósito. A palavra de Deus tem propósitos. Ela não foi dada aleatoriamente para nós. Sabe, como alguma coisa que eu pego hoje e amanhã pego alimento e depois eu guardo na gaveta, na primeira gaveta, e quando eu lembrar eu vou lá, abro a gaveta, pego de novo. Nós estamos coisificando a palavra de Deus. Nós estamos colocando superstições dentro de casa, deixando a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Mas não sabemos o que fala o Salmo 91. Não temos verdadeiramente aquela confiança de que realmente o Senhor é aquele que nos livra da peste. Não temos segurança que Ele vai fazer com que muitos caiam ao meu lado, outros tantos caiam do outro lado. Não temos essa convicção. Não temos. Precisamos parar de coisificar, de viver somente de caixinha de... Como é que chama aquelas caixinhas? Caixinha de promessa. Vivermos só de pegar as promessas ali. Não estou falando que é errado, estou falando que não podemos viver como discípulos de Jesus de caixinha de promessa, de levantar uma promessa lá e ler e fazer daquilo algo como se um discípulo estivesse nutrido, satisfeito pela palavra de Deus. Não podemos. Diz o Senhor em Jeremias 1,12: eu velo sobre a minha palavra. Quer dizer, Deus está atento, cuidando, acompanhando a sua palavra para que ela prospere naquilo para qual Ele a enviou para nós. Se Deus nos deu a sua palavra, irmãos, é porque Ele tem um propósito para nossas vidas. Como vou então descobrir se eu não vou a ela? Como que eu vou descobrir os propósitos que Deus tem para a minha vida se eu não vou até a fonte? Eu não busco a palavra de Deus. O Senhor Deus diz, novamente, reforço: eu velo pela minha palavra e vou cumprir aquilo que prometi, para aquilo a qual eu a enviei. Isso nos mostra que Deus está comprometido com a sua palavra. A minha parte nisso é eu ir à palavra, me debruçar, gastar tempo na palavra. A promessa, Ele é comprometido com a sua palavra. E a nossa parte nesta aliança é ir até a palavra de Deus para conhecer os propósitos. E certamente um dos propósitos, irmãos, é fazer, até pode colocar só o tema lá. Eu estou aqui respondendo então a importância de se estudar a Bíblia, irmãos. E um desses propósitos é fazer com que eu organize os meus pensamentos, eu organize a minha vida, eu organize o meu entendimento sobre todos os assuntos, emocionais, relacionais, profissionais, familiares. Sabe por quê? Porque como o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus 4,12, a palavra de Deus, viu, jovens que estão aí fora, estão ouvindo aí? Beleza? A palavra de Deus, ela é mais importante do que uma espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus, ela penetra na nossa vida, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como diz o autor, ela divide a alma e o espírito, ela divide juntas e medulas, e ela vai discernir os nossos verdadeiros pensamentos,
as nossas verdadeiras intenções, aquilo que nós recebemos nos nossos relacionamentos, quando nós vamos à palavra, isso começa a ter uma ressignificação nos nossos relacionamentos. Às vezes levamos uma patada, mas não conseguimos entender que quem deu a patada já levou muitas patadas e está machucado por tantas patadas. E quando nós vamos à Bíblia, nós entendemos que nós precisamos perdoar as pessoas, porque não conhecemos todo o histórico da vida das pessoas. Porque sempre por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Tiago, então, irmãos, por que eu devo examinar as Escrituras? Qual é a resposta? Tiago, por favor. Por quê? Por que conhecer? Por que estudar? Para que meditar nesta palavra? A resposta está aqui. Essa é a resposta, porque é fundamental para eu construir uma espiritualidade saudável, para eu construir uma espiritualidade relevante nesses dias atuais, aonde tudo, como diz o filósofo e sociólogo Sigmund Freud, tudo está líquido, né? Essa modernidade está líquida. As coisas se desfazem rapidamente como um líquido. Ninguém consegue dar forma. Antes de solidificar, já escapou. Aonde as pessoas estão descontentes. O descontentamento ele é muito rápido diante das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Somos imediatistas. Não esperamos, não damos tempo para que a verdadeira satisfação venha. Então, para construir essa espiritualidade bem-sucedida, uma espiritualidade contagiante, uma espiritualidade suficientemente forte, saudável, eu preciso voltar, eu preciso saber as motivações corretas para momentos bons, motivações de louvor, de exaltação, de alegria, de estarmos juntos, festejando, exaltando a vida, mas também naqueles momentos difíceis da vida, aonde nós não escapamos por sermos discípulos de Jesus. Nós vivemos, vivenciamos, experimentamos também desertos, vales, dificuldades, o choro, o luto, a doença. Todos nós experimentamos isso. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, a minha espiritualidade, ela é sólida. Porque eu tenho conhecimento da palavra, isso não me abala. Porque o meu espírito é firme. Deus me deu um espírito inabalável, como diz o salmista, como diz Davi, no Salmo 51. Isso está fazendo sentido para você até aqui? Está fazendo verdadeiramente sentido? Mas você também pode dizer para mim, pastor, eu leio a palavra regularmente. Você pode ler, eu acredito que você lê. Então eu vou devolver uma outra pergunta para você. Você extrai conhecimento do que você lê? Você extrai conhecimento, entendimento, você internaliza a palavra de Deus e depois você começa a aplicar no seu dia a dia a palavra de Deus? Esta sua leitura tem capacitado você como homem, como uma mulher de Deus, para colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina? As boas obras têm seguido a sua vida? Porque, como diz Paulo para Timóteo, Deus usa as Sagradas Escrituras para habilitar-nos para as boas obras. Então é uma condição para que eu realize coisas boas, eu conhecer, me encher a minha mente, o meu coração, ou seja, o centro das minhas emoções da palavra de Deus. Quanto mais eu internalizo a palavra de Deus, mais o fruto do Espírito Santo se mostra a cada dia na minha vida, nas minhas ações e também nas minhas reações. Eu pedi para alguém ligar esse ar-condicionado aqui, ou melhor, baixar um pouco a temperatura. Faz favor, está quente aqui. Então, irmãos, há
cronograma, ou melhor, um fluxograma. É ler, é entender, aplicar e praticar no meu dia a dia a palavra de Jesus. Amém? Ler, entender, aplicar e praticar. Quando você for às Escrituras, não vá sem esses propósitos de ler, entender, ou seja, meditar, depois trazer uma aplicação para a sua vida pessoal e começar a colocar em prática desde já. Disse Jesus: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é prudente e constrói a sua casa sobre a rocha. A prudência vem da palavra de Deus e nos faz construir relacionamentos sólidos, porque a nossa rocha é Jesus Cristo. Relacionamentos conjugais, você jovem, você quer ser bem sucedido no casamento, você que já é casado, quer ser ainda mais bem sucedido, coloque esse relacionamento firmado na rocha. Se está balançando, precisa de restauração, volte para a palavra de Deus. Hoje é o dia, volte para a palavra de Deus. Enquanto aquele que toma suas decisões ao arrepio da palavra, sabe teoricamente, mas na hora de tomar a decisão, não vai a palavra. Esse é o imprudente, e ele vai construir os seus relacionamentos, ele vai construir a sua vida, né, familiar, profissional, sobre a areia, sobre a areia, sobre a areia. Por que eu devo examinar as Escrituras? Está aí, tá? 30 minutos falando isso. Por que eu devo examinar as Escrituras? Segundo, Tiago, só o texto, só o tema. O segundo momento é: por que eu tenho negligenciado o estudo da palavra de Deus? E agora é uma parte que eu vou deslanchar mais rápido. Por quê? O fato é que nós temos nos distanciado da palavra de Deus. E eu acho que isso está muito claro para muitos de nós nessa noite. O Espírito Santo de Deus me inspirou para falar isso, é porque muitos de nós estão distantes da palavra de Deus. Amém? Amém. Uma vida muito cheia de compromissos, uma vida de muitas correrias, muitas coisas, falta de tempo, pastor, falta tempo. 24 horas é pouco para mim, está sendo pouco. Falta tempo para examinar, para avaliar, falta tempo para ler, quanto mais para meditar, para estudar, pastor, a palavra de Deus. Vocês lembram da parábola do semeador, quando Jesus disse que havia um semeador que saiu a semear, a lançar as sementes? Lembram? Uma parte das sementes caiu num terreno onde havia o quê? Espinhos. Havia espinhos. O que aconteceu com essa semente? Essa semente germinou, cresceu uma plantinha ali, mas também os espinhos começaram a crescer também. E o que aconteceu? Esses espinhos sufocaram aquela plantinha, e aquela plantinha nem começou a frutificar, a dar frutos, e ela acabou morrendo, aquela plantinha. O que Jesus quis dizer? O que eram esses espinhos? Alguém se lembra o que eram aqueles espinhos que Jesus deu em seguida a explicação? Vai pensando aí enquanto eu tomo um gole d'água. São os cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida. E o desejo de riquezas, né? O desejo da sedução das riquezas. O que Jesus queria dizer para aqueles discípulos e para nós hoje, irmãos? Sabe, o que torna infrutífero, sem tempo, sem desejo, sem que a minha palavra seja prioridade em sua vida, são os cuidados dessa vida.
São os cuidados dessa vida que estão impedindo de nós irmos à palavra de Deus, de nós gastarmos tempo de qualidade junto às sagradas letras. E quais são os cuidados dessa vida, irmãos? Quais são? O primeiro e principal, né? É você ir trabalhar, você trazer o pão de cada dia para a sua casa, não é? Esse é o cuidado principal dessa vida. Alguns aqui têm filhos, levam os filhos para a escola, buscam os filhos da escola. Outros trazem para ter aula de instrumento aqui na igreja, com o Tiago, né? Outros vão fazer compras, necessitam de fazer compras. Outros vão olhar vitrines no shopping. Quais mais cuidados que você tem no seu dia a dia? Outros cuidam dos netos, não é? Durante o dia. Outros assistem, né, as suas programações da Netflix, as suas séries da Netflix. Outros gostam de game, então vão jogar videogame, né, gastam lá. São esses cuidados da vida. São cuidados da vida que nos enchem, né, a nossa agenda. Esses cuidados da vida estão enchendo a sua agenda. Mas você pode perguntar, pastor, mas espera aí, esses cuidados aí, é pecado trabalhar? Você está querendo dizer, então? Eu falei, não, vou responder para você, não estou dizendo que os cuidados da vida, que fazer tudo isso é pecado, assistir série de Netflix, ficar olhando a sua rede social é pecado, então eu sou pecador. Porque eu faço tudo isso. Eu faço tudo isso. Tiago, põe a resposta aí. Por que nós temos negligenciado, irmãos? Eu estou dizendo que os cuidados da vida têm ocupam um lugar intenso em nossas agendas. Que não sobra espaço no dia para o exame das Escrituras, até mesmo para orar. Aí eu me contento com a oração em movimento. Eu vou, pego meu carro, vou para Rio Preto, eu vou orando em espírito. Aleluia. Que piedoso que você é. Bom, que legal, né? Então, alguns desses cuidados da vida têm se mostrado mais importantes, maiores, as motivações de eu estar em algum desses cuidados, e isso é que é o equívoco nosso, de dar mais importância, de ver motivações maiores e melhores em algum desses cuidados, do que estar gastando tempo de qualidade com Deus, de se encontrar com Jesus ali na leitura bíblica. É mais importante um passeio no shopping do que o estudo. É mais importante a minha série na Netflix do que eu gastar 15, 20 minutos estudando a Bíblia. É mais importante eu me atualizar com as efemérides, né, as notícias do dia, por meio da minha rede social. E quando eu permito que isso aconteça, aí é então que eu estou negligenciando, deixando de fazer o que eu preciso fazer, se eu quero ser chamado de discípulo de Jesus. O problema está quando esses cuidados então sufocam, ou seja, me mantém distante de Deus e de sua palavra, a fim de que essa palavra se torne o árbitro das minhas decisões, o árbitro do meu coração, se torne instrução para o meu caminhar, se torne luz para o meu caminho, se torne lâmpada para os meus pés, se torne lâmpada para os meus olhos. Quando esses cuidados começam a sufocar isso, esses propósitos que eu encontro por meio da meditação na palavra do Senhor, talvez o tempo que você emprega no aprendizado da palavra se resume a uma leitura curta, a uma leitura de devocional pela manhã, sem aquelas 4 verbos, ler, meditar, aplicar e depois praticar.
E sabe, eu faço aquela leiturazinha ali, bem rápida, no começo do meu dia, talvez, sinceramente, querendo me enganar, querendo se enganar, ou querendo deixar só para minha consciência tranquila, para que eu não fique com peso de consciência. Sabe, irmãos, quando você não tem tempo, não faça algo de forma com falta de zelo as coisas de Deus. Quando você for separar tempo, separe tempo com qualidade. Nós não somos religiosos como os fariseus e os saduceus. Quando for a palavra, vá com qualidade, vá com tempo. Por isso é importante organizar a sua agenda. Não estou falando que você precisa todos os dias orar, meditar, estudar a palavra de Deus, mas separe alguns dias da semana, tempo de qualidade, minutos de qualidade. Também eu vou falar para você separar 5 minutos, porque ninguém consegue nem ler o texto em 5 minutos. Mas se organize, seja seletivo, intencional na sua agenda. E sabe, querido, isso se torna ainda mais crítico, mais grave, quando liderança, quando líderes, pessoas que se disponibilizaram, se dispuseram a ser líderes, não fazem isso. Porque os líderes têm uma responsabilidade muito grande com a igreja e com os seus liderados. Porque os liderados veem no seu líder imediato aquele discipulador, aquele mestre, aquele pastor, que precisa estar, como o próprio Paulo fala a Timóteo, a ser um obreiro aprovado. Está lá em 1 Timóteo. Manuseie as escrituras, Timóteo, para você se encontrar como obreiro aprovado. E quando as pessoas forem em você, você tem a palavra de sabedoria. Eu quero concluir, irmãos, com o terceiro objetivo dessa noite, o resgate do terceiro objetivo, que é se voltar à palavra de Deus. Esse é o desafio para todos nós. Pode colocar, Tiago. Esse é o desafio para essa noite. Como eu disse, a igreja é o lugar de te impulsionar, desafiar você. Desafio é coisa boa. Desafio é coisa de crente firme, de crente sério, de crente que pega a palavra e fica digerindo a palavra durante a semana. O desafio que eu proponho nessa noite é que todos nós voltemos às páginas da palavra de Deus, voltemos à leitura bíblica, voltemos à dedicação do estudo da palavra, voltemos para as epístolas de Paulo, voltemos para os salmos, voltemos para os profetas, Isaías, voltemos lá para o início, para o Gênesis, voltemos para a palavra de Jesus ali nos Evangelhos, voltemos para a palavra. Voltar ao estudo da palavra é fundamental, meus irmãos. Voltar para o estudo é fundamental para que essa comunidade de discípulos seja forte e saudável, para que tudo isso que nós começamos a fazer permaneça. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, para que isso faça sentido na vida das pessoas, para que a gente dê sentido para as pessoas. Isso precisa fazer sentido primeiramente na minha vida, porque esses dias são difíceis e há dias mais difíceis ainda para vir, segundo a palavra profética de Jesus. Então, quanto mais eu vou às Escrituras, quanto mais eu volto às Escrituras, mais eu me preparo, mais ela me prepara, mais eu fico protegido. Mais eu fico protegido. Precisamos redescobrir que a palavra de Deus é extremamente importante, porque ela é a palavra de Deus que dá base para as nossas convicções religiosas. É a palavra de Deus que nos dá base para nossas crenças. Sabe por quê?
se a palavra não ocupar esse lugar de destaque em nossa mente, algum outro entendimento vai ocupar. Alguma outra doutrina vai ocupar. E daqui a pouco você vai estar enchendo o cabeção aí com ideologias políticas. Você vai estar enchendo o seu coração de fábulas, de doutrinas terrenas, doutrinas diabólicas. E tudo não vem com chifre, não vem com rabo, não vem com tridente, não. Vem com palavras de convicção, palavras boas. Vamos a justiça social. Vamos buscar a Deus. Olha, a vida futura, nós vamos ser amigos até dos animais. Sabe, se você não tem convicção do que você crê, você é uma presa fácil. Você é uma presa fácil. E nós temos um grande problema, porque hoje, com a facilidade da comunicação, nós somos pastoreados por vários pastores da internet. Isso eu quero demonstrar a cada um de vocês. Você que está nos acompanhando também. Hoje a Sinara postou ali no grupo sobre o ultimato, o nosso jornal de comunicação da nossa igreja. Para ler as coisas que estão lá, os artigos que estão lá. Você quer ouvir um sermão? Ouça o sermão do seu pastor, estão todos lá no YouTube. A Tainazinha aqui, ela toda semana, ela faz a edição do nosso culto e separa, recorta somente o sermão e tem postado semanalmente lá, talvez mais de um ano, não é, Tainá? Faz um ano já. Um ano. Que bênção. Glória a Deus pela sua vida, minha. Vá lá ouvir sobre oração, sobre uma fé obediente, sobre perdão. Eu tenho certeza que ninguém é curado assim, instantaneamente no perdão. Vá ouvir novamente sobre o perdão. Se você faltou o domingo, vá no YouTube, fala com a Tainá. Tainá, me manda o link aí que eu não estou achando. A nossa página é IPI Mirassol. Seja pastoreado por seu pastor. Vocês têm um pastor. Vocês têm pastor. Paulo disse para a igreja de Corinto que em determinado momento ele não pôde falar para aqueles neófitos, para aqueles novos convertidos, como espirituais. Sabe por quê? Porque ele teve que falar como carnais, porque aquelas crentes de Corinto, eles eram imaturos. Paulo disse que eles eram como crianças, meninos no entendimento. Por isso que ele teve que falar como carnal, alguns momentos da carta de Coríntios. Eles eram infantis no entendimento. Isso serve para todos nós. Todos nós. Que todos nós busquemos a maturidade espiritual na meditação e no estudo das Sagradas Letras. Voltemos ao estudo sistemático, programático, Programe-se. Que comece com um dia. Separe um dia de qualidade, um momento de qualidade. Estude a palavra de Deus. Nós damos Google aí para tantas coisas supérfluas. Comece a pesquisar sobre assuntos. Compre uma Bíblia que seja uma Bíblia de estudo da palavra de Deus, que tenha os comentários, as explicações sobre versículos. Voltemos então ao estudo sistemático e regular da Bíblia, queridos irmãos, irmãs e as pessoas que nos assistem aí em casa. Amém, queridos? Amém. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter desejo. Porque tem a parte do Espírito Santo de Deus também, a provocar em nós desejo, de termos desejo de ir na palavra de Deus, de termos desejo de orar, de termos desejo, peça que o Espírito Santo te dê desejo, de que essas marcas do discípulo sejam uma coisa
natural em sua vida, uma realidade, uma dinâmica no seu dia. E que Ele te ajude também a entender o que você lê. Aquilo que você lê não fique perdido, mas fique internalizado, memorizado na sua vida. E traga saúde espiritual, saúde corporal, a palavra do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar um instante com você. Continuar pedindo que esse Espírito Santo possa realmente colocar isso em você a partir de hoje. Você ouviu a palavra, você foi desafiado de forma inteligente e intencional. Fale com o Senhor: Senhor, me dá desejo de ter desejo de estar na tua presença, de te encontrar nas páginas da Bíblia. Eu quero um encontro pessoal com o Senhor nos evangelhos. Eu quero um encontro pessoal com o Senhor nas epístolas. Eu quero um encontro pessoal com o Senhor no livro de Salmo, no livro dos profetas. O Senhor falou e continua falando. Fala comigo, me ajuda a ter disposição mental, emocional, porque é um desafio, Senhor, diante dos cuidados dessa vida. Estamos permitindo que os cuidados venham a sufocar a nossa espiritualidade. Isso é uma grande verdade. E se eu também estou falando para vocês, se eu não me vigiar, se eu não me policiar, eu vou permitir que os cuidados sufoquem o meu tempo de estudo da palavra, o meu tempo de oração, de intercessão por vocês, pela igreja, pela nação, por essa cidade, pelas famílias, pela igreja de Jesus.